Senhor, igreja? Amém. Não preciso nem perguntar se você está feliz, né? A presença do Senhor é verdadeira, é real. Desde o primeiro minuto desse culto, Ele tem se manifestado, tem operado em nossas vidas. E Ele vai continuar operando aqui, amém? Abra sua Bíblia aí no livro de 1 Reis. 1 Reis, capítulo 18. Reis 18. Os irmãos estão se preparando para a gincana? Amém? Desse texto aqui vai ter uma pergunta, hein? Depois os irmãos leem o capítulo todinho lá. Vamos ver, versículo 1. E sucedeu que depois de muitos dias a palavra do Senhor veio a Elias no 3º ano, dizendo: vai e mostra-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. Amém. Somente aqui. Vamos orar mais uma vez, Pai. Nós estamos aqui alegres, felizes, Senhor, de podermos estarmos reunidos no Teu nome, Pai. Porque quando nos reunimos, a Tua palavra diz que Tu se faz presente, Senhor, que Tu és o Deus presente, o Deus Emanuel, que fala, um Deus que tem boca e fala, tem ouvidos e ouve, que tem mãos e estende a nós, ó Pai. Nessa manhã pedimos, fala mais um pouco conosco, continua a falar, ó Espírito Santo, em cada coração. Vai, Senhor Jesus, nessa hora, repreendendo tudo aquilo que vem de contra a Tua palavra, Senhor, tudo que vem causar distração, sonolência, dúvida, incredulidade, sai agora, em nome de Jesus, que a Tua palavra traga cura, restauração, traga aquilo que Tu queres, Senhor, fazer nessa manhã, em nome de Jesus, somente a Tua voz se ouça, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus, amém. Os irmãos podem se assentar. Glória a Deus. Como nós lemos aqui, Deus ele diz ao profeta Elias que ele vai mandar chuva. E ele manda ao profeta dizer ao rei Acabe: vai, fala, mostra-te ao rei, fala que vai vir chuva sobre a terra. Ao 3º ano, depois de 3 anos sem chuva naquele lugar, 3 anos e 6 meses sem chover, porque se você for ler lá no capítulo 17, no versículo 1, fala, Elias, ele foi diante do rei, ele falou: olha, rei, vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nesses anos nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Então, depois desse período aqui, o profeta, ele foi guardado pelo Senhor. E o rei, a princípio, falou: que palavra mais tola é essa, né? Onde já se viu falar que não vai chover e não vai chover? E aconteceu. E foram passando os dias, foram passando semanas, foram passando meses. Talvez o clima lá fosse como aqui, né? O período da seca. E ele falou: é normal, esses meses aqui não chove mesmo, né? Mas quando chegar o tempo da chuva, vai chover. Mas chegou o tempo da chuva, chegou o verão, a primavera, chegou o outono, o inverno e nada de chuva. E o rei, como um líder da sua nação, ele se preocupou, porque não havendo chuva não tem comida. Não havendo chuva, começa a ter escassez de comida, de alimentos, de como a gente vai viver sem água. Então o rei, ele se enfurece, ele mandou procurar Eliseu por toda a terra. Ele mandou que fossem procurar onde está esse Elias. Eu falei Eliseu não, Elias. E a palavra do Senhor diz que no versículo 10 do capítulo 18, que o rei fazia com que os reis das outras nações jurassem que estivessem procurando ele. Você viu Elias, você mandou procurar por toda a terra, mandou servos procurar nos vales, nas montanhas, nas cavernas, mandou procurar Elias. E ele fazia com que aqueles reis jurassem para dizer: não, a gente foi, a gente procurou em toda a terra e não achamos a Elias. Então, o rei estava furioso, porque a nação toda estava perecendo por conta daquilo. E uma coisa é verdade:
Quando Deus ele nos esconde, ninguém acha. Ninguém acha. Diz que ele, em todas as nações e reinos, procuravam ali por Elias e ele não foi achado, porque o Senhor levou ele àquele ribeiro, lembra? Onde os corvos vinham e alimentavam ele, trazia pão, carne, todos os dias, e ele estava ali na beira do ribeiro, porque o Senhor guardava. E você acha que ninguém foi procurar lá? Você acha mesmo, no tempo de onde todo mundo estava procurando água? Eles foram, mas quando Elias estava guardado no Senhor, ninguém conseguia achar. Então saiba que quando o Senhor ele te guarda, o inimigo pode passar na frente da tua casa, pode saber o número do seu telefone, pode saber o número da sua casa, ele não vai achar. Ele não vai te achar. Pode vir um exército de todas as nações, todos procurando, não vai achar, porque o Senhor ele nos guarda com a menina dos olhos, né, Fernanda? O Senhor é aquele que nos guarda, nos protege. Então esconda-se no Senhor, esconda-se nele, né? A palavra do Senhor fala: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Vai cair 1000 à sua direita e vai cair muitos do seu lado, vão cair, vão vir atrás de você, mas o Senhor vai te guardar, vai te esconder. Amém? Que o Senhor seja o seu refúgio. E passado esses 3 anos e meio, Israel ele estava vivendo uma grande crise, uma grande fome. A Bíblia fala aqui no versículo 2: e foi Elias mostrar-se a Acabe, e a fome era extrema em Samaria, extrema, eles estavam passando fome já naquele lugar. Imagine 3 anos e meio. Não é como hoje, que nós abrimos a torneira e sai água. Não é como hoje que aqui mesmo na igreja tem uma caixa enorme lá no subterrâneo aqui. Eu não sei nem quantos 1000 litros, sei lá. Muitos litros. Eu não sei quantos tem, muitos litros. Então, não é como aqui que a gente vê ali, qual é o símbolo da cidade de Ceilândia, né? Aquela caixa d'água enorme. Então, eles não tinham essas condições todas. Eles talvez estavam começando a pensar, vamos criar cisternas, mas só que o quê? Sem água não tinha como eles sobreviverem, e sem chuva não tinha como reabastecer aquilo. Aqui mesmo nós passamos há 2 anos, não foi um recesso, não somente aqui, mas no Brasil todo, que não chovia e começou a faltar água e a gente teve que sobreviver de banho de caneca, não é? Então nós sabemos um pouquinho do que é isso. Então, e começa a faltar alimento ali. Eles não tinham reserva de alimento como nós temos hoje, não tinham as condições como temos. E Acabe ele chama então o seu mordomo, Obadias, e diz: olha, vamos procurar ribeiros, vamos procurar fonte de água, procurar um córrego que seja, para ver se tem alguma plantinha, algum mato, alguma coisa, alguma vegetação, para que a gente traga para o restante dos nossos animais, para que a gente não morra completamente de fome, como muitos têm morrido. E ele então disse para Obadias: vai daquele lado que eu vou desse lado aqui. E vamos ver o que a gente encontra. O próprio rei saiu do seu trono ali para procurar fontes de águas. E ele estava desesperado, porque ele não achava nem água e nem o profeta Elias, que ele estava irado com o profeta. Porém, a Bíblia diz que Elias encontrou Obadias. Elias se deixou ser achado. Né? O Senhor falou: vai agora à presença de Acabe. E aqui no versículo 7 diz que Obadias vinha a caminho e Elias apareceu, onde ele falou: vai e fala ao rei que eu quero falar com o rei. Ele falou, e Obadias ele era temente a Deus, ele foi um dos homens que guardou 100 profetas do Senhor e dava água e pão escondido do rei. Então ele temia ao Senhor, ele sabia que aquilo que saía da boca do profeta era através de Deus. E ele falou: meu Senhor, se eu for até o rei e o rei chegar aqui e por acaso o Espírito do Senhor te levar para outro lugar, eu vou ter como mentiroso e eu vou ter minha cabeça cortada, eu vou ser morto. Não faça isso comigo, por favor. Ele falou: não, vai, porque eu vou estar aqui, pode ir, que eu vou estar esperando o rei. E assim foi feito. E quando o rei veio correndo, né? E quando ele avista ali Elias, ele já diz: você é o perguntador de Israel? É aí, você é o
perturbador de Israel. Daí Elias ele diz: perturbador? Eu sou perturbador? Ou é você, por transgredir a lei do Senhor, por não obedecer os mandamentos, por se casar com uma mulher que era profetisa de Baal, Jezabel, e aquela mulher dominava aquele homem, aquela mulher, ela induziu ele a idolatria, a se prostituir espiritualmente. E o que nós vemos aqui? Acabe queria transferir a culpa para o profeta, porque você falou que não ia ter chuva, a gente está passando tudo isso, mas aquilo era consequência dos atos pecaminosos dele e da nação também, que estava se voltando contra Deus, estavam adorando outros deuses, ao ponto de que somente Elias era o profeta de Deus naquela época. Havia muitos profetas de Balaís, profetas de Baal, de Aserá, mas profeta de Deus só sobrou Elias. Então muitas vezes o inimigo vem querer dizer que a culpa do que você está passando é sua, sendo que muitas vezes são coisas, consequências dos pecados, dos atos deles. E muitas vezes vem falar: porque você falou que ia acontecer e não aconteceu, porque você profetizou sobre minha vida, porque Deus não cumpriu. E às vezes nós somos taxados como culpados. Então não dê ouvidos ao que o inimigo vem dizer, não. Porque se o Senhor é contigo, Ele vai cumprir a sua palavra, e as consequências virão sobre aqueles que não obedecerem à palavra do Senhor. Então não se preocupe com o que estão dizendo. Elias, ele não se preocupa com o que Acabe pensa sobre ele, porque ele sabe que ele foi chamado para fazer aquilo que ele estava fazendo. O que pensam sobre você não vai mudar o que Deus pensa sobre você. O que importa mesmo é o que Deus pensa sobre você, o que você tem feito para agradar ao Senhor, para obedecer a Ele. E quanto maior for o seu nível, o nível do teu chamado, mais alta será a patente daqueles que vão te questionar, né? Aquele profeta podia dizer: ai, o rei falou, o rei, ele era a autoridade máxima da nação, ele falou que é por causa de mim, não. Então, não dê ouvidos, seja lá quem for. Se você estiver andando no caminho do Senhor, cumprindo a verdade do Senhor, não se importe com os fofoqueiros, com as calúnias, amém? E então Elias diz: perturbador é você, que se casou com aquela mulher, que se juntou, porque o povo de Deus não poderia se misturar, não tem como se unir trevas e luz, e ele havia desobedecido a palavra do Senhor. E Elias fala: olha, agora pega todo o povo, ajunta todo o povo no Monte Carmelo, e não só o povo, mas aqueles 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Aserá, inclusive aqueles que comem na mesa de Jezabel, na tua casa. Ele deixa bem claro, ele não deixa nada oculto, porque o Senhor, ele revela todas as coisas, ele vai mostrar aquilo que está acontecendo na real. E aquele que é chamado de perturbador, então convoca uma reunião ali, e na verdade o rei, ele está dizendo com a boca, o que ele está dizendo com a boca não era o que ele achava no coração, porque ele estava temendo. Ele falou: rapaz, esse homem falou que ia chover e não está chovendo. Na verdade ele temia aquilo que Deus tinha, a autoridade que Elias tinha através do Senhor na sua vida. Então ele tenta fazer Elias acreditar que ele era o causador daquele problema, mas o nosso inimigo é o acusador. E ele é o pai da mentira. Muitas vezes ele quer distorcer uma verdade para dizer... Lembra quando ele foi lá para Eva? Não, se você comer, você não vai morrer, não. Ele não falou. Ele distorceu uma verdade. Então o pai da mentira é o Satanás. Não dê ouvidos a ele. Amém? Então ele lança setas de engano para te fazer duvidar da palavra que o Senhor te deu, para fazer você fracassar na missão que o Senhor te deu. Mas o Senhor, Ele é o Pai da verdade, Ele é quem nos consola, Ele nos conforta, e agindo o Senhor, quem impedirá? Amém? Elias,
Ao ver aquele cenário de caos, de fome, poderia ter duvidado no seu coração. Poxa, foi porque eu falei isso e tá... Não, mas ele sabia que aquilo era consequência do pecado daquela nação que estava se pervertendo, voltou-se contra o Senhor. E no versículo 21, todo Israel ali se reúne no Monte Carmelo. E ele faz aquela pergunta: até quando cocheareis? Até quando vocês vão ficar entre os profetas, entre os deuses, entre o Deus, o Senhor dos Exércitos? Até quando vocês vão duvidar? Até quando vocês vão ficar entre dois pensamentos? Decidam hoje. Ele convoca ali as pessoas a decidirem. Decidam hoje o que vocês vão fazer da sua vida. Se vocês vão servir a Deus ou a Baal. Ele então convoca aquilo lá, ele pressiona as pessoas na parede. Ele fala: olha, vocês querem continuar nessa vida de sequidão? Querem morrer de fome? Então decidam hoje. E sabe o que o povo falou? Nada. Porém, o povo não respondeu nada, está escrito aqui. Então ele falou: não, tá bom. Não quer ofender nenhum nem outro. Como Jesus ele disse lá em Mateus 6, 24, não podeis servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar o outro, ou se dedicar a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon, a Deus e as riquezas. Então Jesus mesmo ele falou: não tem como você servir dois senhores, ou você vai agradar um ou você vai desagradar o outro. Não tem como servir a dois senhores. Então Elias ele falou: vocês não querem, né? Não querem desagradar nenhum dos dois? Então eu vou lançar um desafio aqui agora. Vamos aqui fazer um altar, e o Deus que responder com fogo, esse vai ser o Deus verdadeiro. E o povo então disse: é boa essa palavra. Aí a gente concorda. Aí sim, vamos ver, vamos fazer, né? Vamos apostar aí quem vai ser o melhor. E a chance de vocês é maior. Ele fala: só eu fiquei dos profetas. E vocês são 450 profetas de Baal. E ele ainda colocou só os profetas de Baal. Os de Aserá não precisaram fazer esse desafio. E ele fala assim, no versículo 25 do 18: podem escolher para vocês um bezerro e preparai-o primeiro. Vós sois muitos, e invocai o nome do vosso Deus. Ele deixa claro: olha, vocês estão com todas as chances, né? Vocês podem escolher o bezerro que vocês quiserem, porque senão depois vocês vão dizer: ele deu o bezerro que estava com defeitozinho. Ou então, e vocês podem preparar primeiro. Prepara aí a lenha, prepara o holocausto todo, da maneira que vocês acham que é certo, da maneira que é certo, faça aí direitinho. E vocês são muitos, então vai dar para fazer uma coisa bacana. E depois eu vou fazer. Então todas as chances estavam com eles. Todas as chances de dar certo. A probabilidade maior era deles serem ali bem-sucedidos. E eles começam então a invocar, começam então a clamar, começam então a saltar desde manhã, e já deu meio-dia e nada. Daí Elias, ele começa a zombar. A palavra certa da Bíblia fala é zombar deles. Eles falam: ué, o que aconteceu? Até agora nada? Começa aí, grita mais alto, grita mais alto. Talvez ele esteja, né, ele é um Deus, ele pode estar aconselhando alguém, pode estar meditando, ou então ele está viajando, ou então ele pode estar dormindo. Grita mais alto. E o povo ficou mais enfurecido ainda, e começavam a se retalhar com facas, a palavra de Deus fala, e a suar e a sangrar. Então eles fizeram um esforço tremendo para poder haver uma manifestação daqueles deuses, daquele Deus, e nada aconteceu. E Elias então fala: tá bom, vocês fizeram horas lá desde manhã até agora e nada, então agora é minha vez, agora é minha vez. Chama o povo para perto e ele diz: agora é a minha vez. E ele vê que o altar do Senhor, a primeira coisa ele repara, que o altar do Senhor estava quebrado. E ele falou: não tem como eu oferecer algo aqui nesse altar. Então a Bíblia diz que ele pega 12 pedras e ele coloca as 12 pedras que simbolizavam, que era a figura da tribo de Israel.
Cada um simbolizava ali as 12 tribos. Então ele restaura o altar do Senhor. O altar estava quebrado e não tinha estrutura para suportar o sacrifício ou as ofertas que seriam entregues ali. Então não adianta você orar e pedir para Deus algo que você não está preparado para receber. Algo que o seu altar não está pronto para receber. Se o seu altar estiver quebrado, não vai adiantar você orar e pedir. Aquele povo, ele estava clamando, começou a gritar. Elias, ele não orou primeiro. Primeiro ele restaurou o altar. Então, como o Tiago, ele diz, pedir mal. Vocês pedem mal, por isso que vocês não recebem. Você tem que pedir com sabedoria, mas vocês têm que primeiro obedecer a palavra do Senhor. Se o altar de vocês está quebrado, não vai adiantar, porque o Senhor, vocês não vão ter estrutura para suportar aquilo que vocês têm pedido. Então o Senhor, ele fala para você hoje, restaura o altar. O altar do Senhor é o principal. Não adianta você querer lutar com suas forças, você querer fazer de todas as maneiras, não adianta, você não vai suportar aquilo que o Senhor tem para dar. Precisa restaurar o altar. Restaure o altar do Senhor na sua casa, na sua vida. Restaure o altar do Senhor. Aí vai mudar a situação. Ele pega aquelas 12 pedras, representam as 12 tribos. Significa o que? Elias, ele está falando primeiro da restauração do altar. Ele está dizendo princípios. Nosso Deus, ele trabalha com princípios. Não é de qualquer maneira. Ele não quebra princípios. Precisa haver princípios em nossas vidas. Se quebramos princípios, ele não tem parte conosco. Ele não vai cumprir. Então, Elias primeiro está falando de princípios. E a segunda coisa, com aquelas pedras ali, representando a aliança que ele fez com o seu povo, Abraão, Isaac, Jacó. Ele não fez uma promessa, não fez uma aliança. Então, Elias está falando, olha, Senhor, aliança. Olha que aliança. E ele fez aquele círculo ali mesmo com aquelas pedras. E com aquelas pedras ele edificou o altar e depois fez um rego ou uma vala ao redor do altar, segundo a largura de 2 medidas de semente. E ele prepara o altar para receber a semeadura. Ele prepara o altar para semear. Então a terceira coisa que Elias está nos falando é: eu sei que Deus honra a entrega. Eu sei que Deus honra a entrega. Princípios, aliança e entrega. E ele coloca então a lenha, prepara ali a lenha, coloca ali o bezerro cortado da maneira que era para ser feito segundo a lei. E ele manda trazer água. Ele manda trazer 4 jarras grandes de água. Na verdade, ele mandou 3 vezes. Né? A primeira vez 4 jarras, segunda vez mais 4 e depois mais 4, que dá 12. Mas você lembra o cenário no qual eles estavam? Não havia água. Eles estavam passando fome e sede. E como ironia, ele manda trazer aquela água. Mas o servos, ele trouxe água. Então ele derrama ali a primeira jarra, derrama a segunda. Daí eu fico imaginando uma plateia falando: o que esse cara está fazendo? A gente precisando de água. Essa água poderia alimentar, poderia ser dada aos animais. Essa água poderia saciar a sede daquela pessoa ali, daquela família que está precisando. Essa água poderia lavar minha roupa suja. E Elias, de novo, e por 3 vezes ele manda jogar ali aquelas águas, muita água, encharcou aquele altar de água. E as pessoas falavam: se fosse hoje em dia, vamos colocar para os dias de hoje, se fosse hoje, a gente sem água, eu mesmo ia falar: poxa, que cara irresponsável, precisando de água, pessoas estão padecendo sede, fome, e ele colocando um monte de água aí. Por que ele não fez de outra forma? Na verdade, nem vai água no sacrifício, nunca vi isso. Que coisa doida, que camarada sem senso, que coisa louca é essa? Que irresponsável. Fala aí se você não ia pensar isso. Primeiro, porque não ia água no altar, não existia isso de colocar água. E a água era como ouro,
como arroz hoje em dia. A água estava cara. Na verdade, nem tinha para comprar. E ele estava fazendo aquilo, que desperdício. Tudo bem restaurar o altar, isso é certo, tudo bem. Tudo bem colocar ali a lenha, colocar ali o holocausto, né, como é o praxe. Mas fazer isso daí está errado, poxa. Só que eles não ouviram o que Elias ouviu. Deus falou para Elias, vai e fala para Acabe que vai haver chuva. Mas Elias não tinha falado nada ainda. Então eles não estavam sabendo o que Deus ia fazer. Mas o interessante é que, se Deus mandou Elias falar que ia ter chuva, o que nós mais vemos nesse capítulo é que Elias pede fogo. Elias, ele era controverso, né? Deus manda falar de água e ele vai e fala de fogo. Porque ele tinha intimidade com Deus. Porque o que ele falava, Deus cumpria. Ele sabia que ele era um homem de Deus, e Deus sabia que ele era com ele. Então tudo que ele falava, o Senhor assinava embaixo. Então quem viu aquilo lá não ouviu o que Elias ouviu. Então muitas vezes o que nós vamos fazer vai constranger muitas pessoas, vai até escandalizar muitas pessoas. Não, mas por que a Amanda está fazendo isso? Por que a Amanda está fazendo isso? Nossa, porque ela não ouviu o que eu ouvi. Porque eles não ouviram o que Elias ouviu. Muitas vezes vamos ser taxados de loucos, vamos ser taxados de que coisa estranha. Mas se você ouviu o que Deus falou, não importa o que os outros vão falar, faça. Então Elias, ele está mostrando ali entrega do que era mais precioso na sua época. Ele entregou. Então não espere a aprovação das pessoas para entregar aquilo que você tem de melhor. Eles não ouviram. Entrega, mesmo sem ninguém entender. Entrega a sua vida, entrega o que você tem de mais precioso no altar do Senhor, porque Ele vai mandar abundante chuva sobre a sua vida. Está vindo chuva aí, está vindo chuva de bênção sobre a sua vida, mas primeiro entrega tudo, nem que seja a última gota d'água, entregue no altar do Senhor, porque Ele prepara coisas maiores. Aleluia. Vamos dizer que você é louco? Nossa, que fanatismo, nossa, que loucura. Foi o que disseram para a pecadora. Quando Jesus estava na casa de Simão, sentado ali, ela chega com um vaso de alabastro, perfume, unguento, cheiroso, caríssimo. E ela quebra, ela não abre não, porque depois ela podia guardar um pouquinho para ela, não, vou colocar só um pouquinho. Igual Ananias e Safira. Não, Senhor, nós vendemos por tanto. Mentira, não foi por isso. Mas ela quebra ali e derrama tudo aquilo aos pés do Senhor. Ela chora aos pés do Senhor, ela limpa com lágrimas, com seus cabelos, e ela derrama tudo. E o que falaram? Mas que desperdício! Poderia ser vendido esse perfume caríssimo e dado aos pobres. Porque quem não está querendo adorar, quem não está querendo se entregar, vai criticar. Vai dizer, que desperdício é esse? Que loucura é essa? Tá louca, tá ficando doida, tá ficando maluco. A pecadora não se importou com todos aqueles homens que estavam ali, falando, aquelas pessoas criticando. E você acha que aquele povo não era muito gentil, não? Até hoje não é, né? Então, não vou falar muito que é perigoso. O pessoal critica o homossexualismo, critica um monte de coisa, mas ninguém fala do povo, né, de lá, porque o negócio lá é fogo. Mas o que eu quero dizer para você, entrega ao Senhor. Se o Senhor tem pedido algo a você, vai te custar caro, entrega, porque Ele vai dar abundantemente mais. Só quem muito recebeu amor, como Jesus disse para aquela mulher, ela muito foi amada, muito foi perdoada, por isso ela muito ama, muito entrega. Se nós entendemos o amor do Senhor, como foi dito aqui ontem, o que era para nós estar aparecendo hoje, se não fosse o Senhor na nossa vida, se não fosse Jesus ter derramado o seu sangue por nós naquela cruz, ter se entregado como um cordeiro mudo, padeceu, sofreu no meu e no seu lugar.
Não coloque os seus ouvidos, não dê os seus ouvidos ao que as pessoas vão dizer, mas aquilo que o Senhor tem para fazer na sua vida. Eles não sabem. Elias, ele dizia, esse povo não sabe o que Deus fez por mim. Ele não sabe que eu estava lá no ribeiro sendo sustentado pelo Senhor, que os corvos traziam pão, traziam carne. Eles não sabem que depois disso o Senhor me levou uma viúva, como eu falava aqui ontem, e não para tirar dela, mas para abençoar a minha vida e depois a vida dela também. É assim que o Senhor faz. As pessoas não sabem muitas vezes o que você passou e vão te criticar. Mas você lembre-se do que o Senhor já fez na sua vida. Aleluia. O segredo com Deus não é o quanto você quer ganhar, mas o quanto você tem coragem de entregar. Porque é muito fácil nós orarmos, Senhor, eu quero isso, Senhor, eu quero aquilo, Senhor, faz assim, faz assado. Mas quanto você tem disposto, quanto você tem coragem de entregar no altar do Senhor? Não é sobre o quanto você quer alcançar, mas o quanto você tem coragem de deixar. Quanto você está disposto a perder para viver aquilo que você quer viver. Você quer viver o sobrenatural, você quer ser usado poderosamente pelo Senhor, você quer ser um empresário grande, você quer ser não sei qual é o seu sonho, qual é o seu projeto, mas o quanto você está disposto a perder por isso. Esse é o mistério, o quanto nós estamos dispostos a perder. Porque Jesus, ele disse, você quer ser meu discípulo? Bem, tudo bem. Tem uma condição. Negue-se a si mesmo. Aquele que perder a sua vida por amor de mim, ganha-a. A matemática com Deus é totalmente diferente. No mundo você vai juntar, vai 1 mais 1 dá 2. Com Deus não, é 1 menos 1 dá muitos, dá milhões. É assim que Ele faz. Né? Antes era um 0 à esquerda, mas aí veio mais 1. Aí ficou 10, depois mais 1, 100, depois mais outro, 1000 e milhões, porque Ele é o 1, Ele é o número 1 e Ele nos faz 1 nele, e nele nós somos mais que vencedores, nele nós ganhamos todas as coisas, nós perdemos para ganhar. É assim. Às vezes quando nós queremos reter a nossa vida, não, está tudo sob controle, eu já planejei como que eu vou fazer, como que eu vou ser, eu até tantos anos eu vou fazer uma faculdade, depois de tantos anos eu vou fazer aquilo. Planejamento é importante e faça, mas entregue ao Senhor, porque Ele sim tem o controle, Ele sim sabe o que vai acontecer amanhã, Ele tem o melhor projeto para a nossa vida. Apresente a Ele, mas entregue nas mãos dEle. Então, Deus, Ele não pediu água para Elias, mas Elias sabia o que estava por vir, então Ele entregou ali, sem reservas. E depois de restaurar o altar, colocar a lenha, o cordeiro e encharcar de água do que tinha mais precioso ali, Ele vai então clamar. Aí sim Ele vai clamar. Então, restaure primeiro o altar, depois você vai orar. Deus de Abraão, Isaac e Jacó, manifeste-se hoje que Tu és Deus em Israel e eu sou Teu servo. Daí Ele fala, Senhor, Tu és tudo isso. E lembra que eu sou Teu servo também. Lembra que eu sou Tua serva, Senhor. Tu és grande, Tu és poderoso. Lembra que eu tenho entregado a Ti, Senhor, a minha vida, que eu tenho feito a Tua vontade. Lembra, Senhor Jesus. E Ele sabe, Ele vai lembrar e Ele vai abençoar. E conforme, não a minha palavra, conforme a Tua palavra faz essas coisas. Conforme a Tua palavra fez essas coisas. No mesmo instante, caiu fogo do céu e consumiu todo o holocausto, consumiu toda a lenha, consumiu todas as pedras, e o pó que estava ali, e a água ainda lambeu toda aquela água, fulminou. De repente, o fogo acabou com tudo. Aquilo que parecia ser impossível, porque se chegasse uma faísquinha com tanto de água que tinha ali, ia apagar.
Mas o Senhor é fogo consumidor, o seu fogo não se apagará. É esse Deus que apareceu ali, que mostrou o seu poder, e todo o povo se prostrou com o rosto em terra e disse: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Aquilo que o Senhor vai fazer na sua vida, as pessoas vão dizer: só o Senhor é Deus. Deus é naquela vida, o Senhor fez aquilo na sua vida, o Senhor, eles vão glorificar o nome do Senhor pela sua entrega. Aleluia, aleluia. E Acabe, e depois disso tudo, o povo viu a demonstração do poder de Deus, o Deus de Israel, o Deus de aliança, o Deus que faz todas as coisas, e eles puderam ver, e ali, boa essa palavra, como eles disseram, se cumpriu o que o Senhor, Ele fez através de Elias, e Ele quer fazer através da minha vida e da sua vida. E logo que aconteceu isso, Ele mandou lançar em mão dos profetas de Baal, que nenhum deles se escape, e lançaram mão deles, e Elias os fez descer ao ribeiro de Quizon, e ali os matou. Ali o inimigo foi totalmente aniquilado. E então Elias disse a Acabe: come e bebe, porque ruído há de uma grande chuva, abundante chuva. E Acabe subiu a comer e a beber, mas Elias subiu ao Monte Carmelo e se inclinou por terra e meteu o seu rosto entre os joelhos. E ele então disse ao seu moço: sobe agora e olha para a banda do mar. E subiu e disse: não há nada. Então disse ele: torna lá 7 vezes. E subiu, e sucedeu que a 7ª vez disse: eis aqui uma pequena nuvem como a mão de um homem subindo do mar. Elias fala para ele: agora sim, depois da demonstração do poder, do milagre, daquilo que o Senhor fez na vida e através da vida de Elias, ele fala: olha, o recado do Senhor para você é esse: vai, come e bebe, porque está vindo grande chuva, está vindo chuva. E como ele disse no versículo 17: senão não haverá chuva, senão segundo a minha palavra. E agora Acabe acreditou, agora Acabe foi correndo, e foi comer, e foi beber, e foi. E Elias olha para o céu e não vê nuvem nenhuma. Ele fala: Senhor, o Senhor falou que ia me dar, cadê? É como se fosse o céu de hoje, você não vê uma nuvem, você fala: não tem como chover, hoje não vai chover. A gente olha para o céu e a gente vê e fala: não vai chover hoje. E Elias sobe, ele inclina o seu joelho na terra, mete o seu rosto ali no pó, e ele fala: Senhor, e agora? O Senhor falou que ia fazer, eu creio que o Senhor vai fazer. E ele fala para o moço servo dele: vai, sobe mais para alto, para ver se você vê alguma coisa, algum sinal de chuva. Eu acredito que já aquela nuvenzinha do tamanho da mão de um homem já estava ali, mas aquele homem deve ter falado: isso não significa nada, não significa nada, uma mãozinha ali, um céu lindo, azulado, lindo, limpíssimo, aquilo lá. Mas na 7ª vez ele fala: eu vejo uma pequena nuvem. Mas o que é isso para abundante chuva, para tempestade que você está esperando? Muitas vezes vão dizer: o que é isso? Comparado àquilo que a promessa do Senhor para você. Eles vão ver uma mãozinha pequenina, mas se você ouvir a voz do Senhor, você sabe que vai vir grande, abundante chuva sobre a sua casa, sobre a sua vida. Então ouça o que o Senhor tem para te falar nessa manhã. Ouça a voz dele. Não importa se o cenário é contrário, ouça a voz do Senhor e vai vir abundante chuva. Elias, somente ele ouviu o ruído de chuva. Assim como ali, quando o profeta Ezequiel estava no vale de ossos secos, ele então profetiza, como o Senhor falou: profetiza, filho do homem. E ele ouve um grande ruído e nada aconteceu. Muitas vezes você só vai ouvir um ruído, nada vai acontecer aparentemente, mas é sinal que o Senhor está fazendo, que a chuva está vindo, que os ossos vão se unir, que a carne vai voltar a colar nos ossos, que o Espírito vai vir trazer vida
vida novamente. Não importa se eram sequíssimos, se eram numerosos, sequíssimos, se não tinha vida. A palavra do Senhor é que haverá vida, haverá chuva. Então creia na palavra do Senhor, se apegue ao que Deus disse, não ao que os seus olhos veem, porque os seus olhos vão de contra ao que o Senhor falou. Muitas vezes o Senhor nos dá uma promessa, mas nós só vemos a coisa indo para trás, a coisa se desfazendo, os nossos olhos só vêem tragédia, mas os nossos olhos não devem olhar com os olhos, nós não devemos olhar com os olhos carnais, devemos olhar com os nossos olhos espirituais. O servo de Deus, o justo viverá da fé. Não vemos por vista, não andamos por vista, mas por fé. Aleluia. Sempre vai ter alguém que vai dizer: não tem nada no céu, não tem nada. Sempre vai ter alguém para te declarar isso, para dizer: não vai acontecer, não. Acho que você se enganou, acho que você está com problema de audição, acho que você não ouviu direito. Não está aparecendo chuva, não está aparecendo nada. Mas o Senhor vai liberar. Coloque-se de pé